ótimo dia para você. Hoje é quarta-feira, dia 15 de novembro, e estamos começando mais um programa Assunto do Dia. Hoje nós vamos falar sobre planejamento de viagens. Viajar, sair da rotina é sempre muito bom, mas é preciso organização para que nada dê errado. Hoje aqui no programa nós vamos receber muitas orientações nesse sentido. E desde já a gente agradece a você, nosso telespectador, pela sua companhia de sempre, pela sua audiência, e o programa de hoje está imperdível. Olha, aqui no nosso estúdio nós já contamos com a presença dos nossos convidados, que estão com a gente para ajudar nessas orientações. O consultor de trânsito, Vitor Hugo, vai contar com a sua experiência para nos auxiliar. O seu conhecimento também será muito útil aqui para nos ajudar a falar sobre esse tema. E vamos estar conversando também com o economista e consultor financeiro Felipe Dantas. Eu, você e os nossos convidados vamos, antes de tudo isso, assistir uma matéria do repórter Gedson Pontes, né? E depois a gente volta aqui para o estúdio para iniciar o nosso bate-papo. As férias e o final do ano estão próximos. E junto com eles dá aquela vontade de viajar, não é? Mas antes de pegar um voo ou colocar o pé na estrada, é preciso se planejar. Natália já está de férias e vai com a família passar 7 dias em Jericoacoara, no Ceará. Ela planejou a viagem com 3 meses de antecedência, pesquisou os melhores preços e fez o próprio pacote pela internet. Nos planejamos em família, fizemos algumas pesquisas na internet, procuramos os melhores preços, algumas agências de viagem também e nos informamos sobre o destino. E a nossa expectativa é nos divertir, aproveitar bastante lá, descansar também, conhecer o local que realmente é muito bonito. Uma das principais preocupações de quem vai viajar é a mala. Com Natália não foi diferente. A gente se informou também, verificar qual era o peso, o que podia levar, mala de mão, mala de bagagem. Também a gente teve muito cuidado de se informar como seria a chegada lá, algum suporte, hotel, translado. Então a gente se informou para poder ir tranquilo e voltar tranquilo. Pois é, para ir e voltar de forma tranquila e barata, é preciso seguir algumas dicas. Quanto mais planejada for a viagem, melhor. Viajar em alta temporada geralmente sai mais caro, porém fechando o pacote com antecedência, dá para negociar alguns descontos. Vai depender qual o período que você quer viajar, né? Então, se você quer viajar num período de alta estação para uma viagem nacional, você precisa fazer pelo menos com uns 6 meses de antecedência. Se isso for para uma viagem internacional, vai ter que ampliar aí pelo menos uns 8 meses de antecedência. Se for num período de baixa estação, com 2 a 3 meses para nacional ou 6 meses para viagem internacional. Com destino em mente, é hora de procurar uma agência de turismo. Ela quem vai resolver toda a questão burocrática. A agência de viagem vai planejar para ele toda a viagem, né? A partir do aeroporto, né? Ou seja, qual o aeroporto de destino, qual o aeroporto mais próximo para onde ele quer ir. Vai ver a questão do pacote completo com o aéreo, o hotel e também os translados e os passeios. Então, todo o pacote ele pode adquirir através da agência de turismo para que ele tenha uma maior segurança, uma agência de confiança já consolidada. Chegou a semana da viagem. É sempre bom checar se está tudo certo com o horário do voo e com o hotel. E é claro, preparar a mala. É ideal que ele cheque os voos. Isso mesmo a agência pode fazer para ele, se ele comprou o pacote com a agência. Então ela vai confirmar todos os voos dele, vai conferir também a questão de hospedagem, se ele quer incrementar algum outro passeio. E aí uns 3 dias antes é hora de preparar a mala, né? Então hoje em dia a gente paga pela mala despachada. Então o ideal é deixar uma mala o mais compacta possível. Também é importante ficar atento ao horário do check-in. O ideal é chegar ao aeroporto 1h30 antes do voo para destinos nacionais e 2 horas antes para os destinos internacionais. Daí para frente é só aproveitar a viagem. Muito obrigado, Gedson, pela matéria, né, trazendo informações aí importantes. E a gente vai trazer muito mais informações importantes, vamos aprofundar nesse tema com a ajuda dos nossos convidados que já estão aqui com a gente, né? Como a gente falava, viajar é sempre muito bom, agora é necessário um planejamento, quanto mais prévio, melhor para você poder ter tranquilidade aí na sua viagem. Principalmente para quem vai pegar a estrada, para quem vai dirigir, para quem vai de carro, os cuidados devem ser talvez ainda maiores, não é? O economista e consultor financeiro Felipe Dantas já está aqui com a gente. Eu queria, em nome da equipe do Assunto do Dia, agradecer a sua presença, doutor. Obrigado, Guilherme. É sempre um prazer estar aqui no Assunto do Dia. Programa que eu entendo como sendo de profundo
profunda necessidade para a sociedade e até pelos assuntos que eles são abordados. São assuntos bem interessantes e que sempre trazem novidades, né? Muitas vezes que a gente não conhece e toda vez vem com um assunto bem peculiar, digamos assim, da nossa necessidade. E a gente vai se utilizar muito aqui do senhor no programa hoje, viu? Da mesma forma também, doutor Vitor Hugo, consultor de trânsito, a gente agradece, estamos muito felizes com a sua presença aqui. Bom dia, Guilherme, bom dia, doutor Felipe. É sempre uma satisfação estar com vocês aqui para a gente procurar ajudar o máximo que a gente puder, no sentido de esclarecer todas essas demandas de todos nós a respeito de viagens, hospedagem, muito bom, rodoviárias, essas coisas todas. Com mais ordem. Olha, uma coisa que a gente sempre fala, na verdade, todas as pessoas que a gente for conversar vão concordar que você planejar uma viagem antecipadamente, né? Todo planejamento ele deve ser antecipado, né? A gente já subentende isso. É importante para que essa viagem seja tranquila. Agora, a quantidade de pessoas que realmente geralmente planeja bem, planeja da forma adequada, geralmente não é tão grande. Como é que vocês observam isso hoje? O brasileiro ele tem esse perfil de ser um bom planejador da viagem dele, seja uma viagem mais longa ou uma viagem curta. A gente tem esse perfil de sermos bons planejadores? Não, brasileiro, não, questão cultural, nós não temos esse senso de organização e planejamento assim tão aguçado, né? Uhum. Principalmente na malha rodoviária. Esse planejamento é fundamental não só para você dirigir e viajar, como para tudo na nossa vida. Então, se houver uma viagem planejada, no sentido do interessado se deslocar com sua família para outro estado, utilizando a nossa malha rodoviária e o seu veículo, esse planejamento tem que ser maior, mais efetivo e mais rigoroso do que quem vai viajar de avião para outro estado ou para outro país, porque ele tem uma gama de funcionários fazendo isso para ele. Sim, né? Reservando hotéis, essas coisas todas. Mas no caso da viagem rodoviária, ele é quem tem que fazer tudo. Desde a hora em que ele pensa em viajar, não pode ser vou amanhã para João Pessoa, vou amanhã para o Rio Grande do Norte, né? Isso tem que ser com antecedência, porque ele tem que verificar a questão da malha rodoviária, se está em condições, se há algum impedimento, a questão do seu veículo, se está em ordem, né? Está em condições de fazer uma viagem. Isso é muito sem importante, ser urbana. Né? E também a sua parte de documentação e a sua parte física e mental. Porque se ele está tomando remédio controlado, se ele está com problemas de algum tipo de doença que impeça ele ter essa disposição de enfrentar uma rodovia com sua família e conduzindo o veículo. Então, tudo isso, Guilherme, tem que ser levado em consideração, entendeu? Tem que haver um planejamento, onde vai parar, para onde vai, a capacidade do veículo, se o veículo está em condições, se a documentação está toda em ordem, a documentação de uma maneira geral, né, do veículo, seguro, a documentação pessoal dele. Então, tudo isso tem que ser feito com muito carinho, muito cuidado, se ele pretende chegar bem ao seu destino. Chegar bem, que a sua família chegue bem também, né? Geralmente exatamente. A pessoa está viajando, juntamente tá com sua seus família, familiares e entes queridos. Essa história de que o brasileiro deixa tudo para a última hora também se aplica aos planejamentos de viagem, doutor Felipe? Certamente, já complementando o que o Vitor falou, o brasileiro, por si só, ele não planeja praticamente nada. Essa cultura está mudando, graças a Deus, mas é muito pequena a quantidade de pessoas que trabalham com o planejamento, né? A gente sabe que o planejamento hoje ele é fundamental em tudo na nossa vida. Se você vai fazer uma viagem, se você vai ajustar suas finanças pessoais, se você vai ajustar um investimento, trazendo um pouquinho para a parte econômica de um planejamento de viagem, a gente tem que entender que o viajar ou sair de férias, ele tem um custo. E esse custo, muitas vezes a gente se assusta, né? Vou sair de férias. Muito bom, sair de férias é fantástico, serve para você recarregar as baterias, mas será que quando eu voltar, eu vou ter
condições de manter a minha sanidade mental, porque normalmente os custos vêm acima do que foi planejado, se foi planejado, né? Então é interessante que nessas viagens, nessas férias, a gente faça um planejamento efetivo de quanto vai gastar. Tem umas dicas bem interessantes de você separar um valor para você gastar por dia. Então faz um planejamento e, sei lá, vou passar 10 dias fora, vou separar R$100 para gastar por dia. Se você fizer isso, você sabe que naquele dia que você gastar um pouquinho mais que 100, no dia seguinte você vai ter que saber que tem que economizar o que você ultrapassou dos 100. Então, ali já te dá uma base para saber se o teu planejamento está coerente e você não vai ter, digamos assim, um ano todo depois das suas férias para pagar aquelas férias, né? Então, é interessante você trabalhar com esse planejamento financeiro para que não lhe cause um endividamento futuro que vai estragar aquele período tão gostoso que é férias, né? Olha, e a gente, você, como já está vendo aqui, né, nós temos um consultor de economia que vai falar para a gente sobre essa questão da organização na parte econômica da coisa, e também temos um consultor de trânsito. E a gente pode mesclar esses dois viés, vamos dizer assim, da seguinte maneira: a gente pode pensar logo numa viagem, quando a pessoa vai de carro, por exemplo, muitas pessoas vão para o interior, ou até para outros estados, né, vão com o veículo próprio. A primeira coisa seria a revisão do veículo, né? E aí, tanto passa pelo viés técnico, como também a pessoa tem que separar um dinheiro para isso, porque a gente nunca sabe quanto que a gente vai gastar quando a gente faz uma revisão. Muitas coisas no carro podem estar com problema e a gente não saber. A primeira coisa, doutor Vitor Hugo, é a gente ter a ideia de que um carro que circula muito bem na região metropolitana e aparenta que não tem nenhum problema, pode não estar preparado para uma viagem muito longa? Pode ser isso? Ou a pessoa que transita todo dia de casa para o trabalho, do trabalho para casa, e o carro não apresenta nenhum problema, ele vai te dar essa segurança de você poder viajar? Não, com certeza não está preparado. O veículo urbano que ele roda cotidianamente na cidade, ele não está pronto nem preparado para enfrentar a rodovia. Entendeu? Quem pensar isso aí, o condutor que pensar isso aí é por ilusão. Porque às vezes aqui você anda, você para, você descansa o motor não esquenta. É diferente de você dirigir continuamente 50, 100, 200 quilômetros. Então o carro reage de outra maneira, né? Esquenta todo o sistema de freio, o sistema de suspensão ele é mais agredido, né? Principalmente no tipo da nossa rodovia. A questão de direção, tudo isso aí afeta. Então, como você disse no início, é necessário, se ele vai viajar, o primeiro item da segurança é ele procurar uma oficina especializada para saber as condições reais do seu veículo para poder enfrentar a rodovia. E o interessante, doutor Felipe, é que muitas vezes a pessoa não quer pagar por um serviço. A oficina diz, você vai precisar fazer isso, isso e aquilo. Aí a pessoa vê um custo muito alto, mas aí é muito importante a pessoa fazer esse investimento, vamos dizer assim, em segurança, né? Porque certamente. O carro estar em boas condições é uma questão de segurança. Certamente. Vamos começar nosso planejamento investindo na segurança para que a gente consiga ter a certeza que vai chegar ao nosso destino. Então, toda essa parte de revisão, ele tem que estar dentro da sua planilha de custos para as suas férias. Ele é importante, com certeza é importante e é necessário. O barato pode sair caro muitas vezes, né? A pessoa às vezes vai na oficina daquele amigo que faz um precinho melhor. Talvez seja melhor a pessoa procurar uma oficina que tenha maior procedência, uma mais tradicional. Essa é a orientação? Essa questão, Guilherme, sempre fica a critério, né, do usuário, porque ele já deve ter aquela oficina, né, que ele sempre faz algum tipo de serviço. E hoje em dia isso aí está muito fácil, né? Você vê todas as ruas tem, toda esquina tem uma oficina especializada. A seguradora também indica as oficinas que ela tem aquele relacionamento. Então essa questão da oficina não vai ser o problema para ele. O problema dele vai ser a vontade em querer resolver essa situação.
Principalmente, Guilherme, a situação de pneus, né, que é o grande problema que um viajante enfrenta, porque o pneu ele é continuamente no solo, esquenta, e se ele não estiver bem calibrado, se ele não estiver em condições de uso satisfatórias, certamente ele vai trazer um problema certo. O segundo problema é freio, né? Tem que fazer uma revisão completa nos freios, né? Para ver a questão de fluido, ver a questão de lona de freio, de pastilha, essas coisas todas. Que às vezes está funcionando na cidade, mas na rodovia é diferente. Na rodovia tudo é diferente, entendeu? Então ele vendo essas questões aí todas, essa revisão completa, a refrigeração, né, do veículo, ar-condicionado, essas coisas todas, tem que ser visto com muito critério. E para ser feito com muito critério, ele tem que escolher uma oficina que realmente seja capacitada e ele tenha vontade em resolver essa situação para no dia da viagem o carro dele estar 100% para enfrentar a rodovia e terminar a viagem em completa segurança, né, dele, da sua família e do seu veículo. Porque muitas vezes nem chega a ocorrer um acidente, né? Mas a pessoa, no meio da estrada, tem um problema no carro, isso é terrível, né? Já começa mal a viagem, né? Já começa. Para a viagem ser 100% precisa de planejamento, é sobre isso que a gente está falando, inclusive. Agora, eu sei que eu vou precisar fazer uma revisão no meu carro, eu já separo um valor para isso. É importante também que eu pesquise quanto de gasolina que eu gasto numa distância desse estado para outro. Tudo isso eu preciso observar. A internet também pode ser uma ferramenta boa para a gente tirar essas dúvidas, né? Certamente. Primeiro, até complementando o que o Hugo falou, o Vitor Hugo falou, se você não tem faz uma revisão do seu carro, até o consumo na cidade, ele é diferente. Se você vai pegar a estrada, o teu consumo ele diminui um pouco, ele altera. Então você, normalmente, por você estar trabalhando com uma única marcha, você tem uma autonomia maior. Então é importante você saber que isso existe e fazer esse cálculo com base no deslocamento que você vai ter. Então tem como você fazer esses cálculos. Atualmente eu tenho feito algumas viagens longas, a trabalho, claro, infelizmente ainda há trabalho, não em férias, mas assim, eu já fiz o planejamento dessas viagens, né? Agora em dezembro e janeiro já estou programado uma viagem para Sergipe e eu vou de carro, né? Eu vou dirigindo para lá. Então eu já fiz o meu planejamento, vou parar o carro, fazer minha revisão e eu sei o quanto eu vou gastar de combustível, aonde eu vou ficar hospedado, já fiz aquilo que eu falei há pouco, quanto vou gastar por dia para não ter nenhum tipo de problema, de susto no final. Mas assim, é importante. E hoje o Google ele dá algumas ferramentas e tem inclusive alguns aplicativos que você pode baixar no seu celular para saber a questão de distância e o custo desse deslocamento. Então tem alguns aplicativos aí que dá para facilitar esse nosso planejamento. Caso não tenha uma planilha Excel, você já consegue resolver muita coisa. E também você pode buscar ajuda profissional, buscar ajuda de um consultor, não é? E também até agências de viagem, a pessoa pode se informar muito bem, um pessoal muito bem informado que sabe muito de tudo que envolve uma viagem. Então é importante que você possa perguntar também e se informar com essas pessoas. A gente vai para um rápido intervalo aqui no assunto do dia, depois a gente continua conversando aqui com os nossos convidados. Não sai daí que o intervalo é desse tamanho. Estamos de volta com mais assunto do dia e a gente hoje está falando sobre planejamento de viagens. A gente vai na internet agora, quem nos leva para o ambiente virtual é a Tânia Silva, ela vai trazer as informações. Tânia, e aí, o que tem sobre o tema de hoje? Oi Guilherme, para você um ótimo feriado, para vocês de casa um ótimo dia. Hoje a gente trouxe uma informação do blog Melhores Destinos,
Compras no exterior. Tire suas dúvidas e veja dicas para aproveitar ao máximo sua viagem. E falando em gastos, quando viajamos principalmente para fora do país, não há quem resista àquela compra. A empolgação chega a ser tanta que muitos resolvem presentear os amigos e por isso todo cuidado é pouco para evitar ficar no vermelho e ter problemas ao voltar. É importante calcular bem o quanto você vai poder gastar em compras para não passar aperto no fim da viagem. Definir prioridades ajuda a organizar os gastos e quando as compras são um pouco imprevisíveis, é interessante ter um fundo de reserva. Vale a pena sempre se perguntar se você precisa realmente daquele produto. Para falar mais sobre esse assunto, agora a gente vai ao estúdio. É com você, Guilherme. Muito obrigado, Tânia. Gostei do look, inclusive, né? A Tânia tá muito chique hoje. Olha, gente, vamos fazer o seguinte, vamos para algumas dicas que a nossa produção separou. É claro que os nossos convidados, especialistas aqui, vão comentar essas dicas pra gente, para que você saiba melhor e tenha mais informação acerca de como planejar bem a sua viagem. Pode trazer a primeira tela aqui pra gente comentar. Vamos lá. Planejar com antecedência pode fazer uma grande diferença nos gastos da sua viagem. Aquela questão que a gente falou, né, doutor? O senhor já comentou sobre isso. A gente planejando antecipadamente, separando mais ou menos diariamente o valor que a gente vai gastar a cada dia, isso vai ajudar muito no final, né? Certamente, Guilherme. Só fazendo um parênteses, concordo com você. A Tânia está com um look não é? muito bacana, bonito, né? Ficou muito legal. Gostei, muito Gostei. chique. Parabéns, Tânia. Só voltando à nossa pergunta, toda vez que você faz um planejamento, para tudo na vida, principalmente viagem. Viagem é um momento de prazer que você vai estar tendo naquele momento ali com a família. Se você faz um planejamento para onde você vai, as viagens que você vai estar programando fazer, digamos, eu vou para, por exemplo, eu vou para Sergipe, final de ano. Então eu já tenho programado quais são as viagens, quais são os programas que eu vou estar fazendo e ali eu já sei o quanto eu vou gastar e o quanto eu não posso gastar, né? Então chegou um determinado limite, eu já coloco ali o pé no freio, diz, vamos segurar e vamos esperar para a próxima viagem para a gente fazer aquele retorno, senão vai complicar o nosso ano, né? O orçamento inteiro, né? O orçamento inteiro do ano. Doutor Vitor, o senhor até comentou também, a pessoa que, por exemplo, ela está com agência de viagens, ela vai de avião, ela vai ter uma tranquilidade, porque geralmente os roteiros podem ser pré-definidos, a pessoa vai fazer um passeio em tal lugar e aí tudo aquilo já é pago. Agora, para quem vai por conta própria, vai de carro, isso aí também pode ser observado antes, né? Mas aí a pessoa vai ter um pouquinho mais de trabalho, né? Pode sim. O planejamento é justamente para você reduzir os gastos, né? Reduzir o desperdício de tempo, né? E melhorar em todos os aspectos a sua viagem e o objetivo final, que é proporcionar aquela alegria para a família, aquele prazer, né? Como eu ia dizendo. Agora, Guilherme, eu queria voltar àquele item anterior, antes do intervalo. Pois não. Que hoje em dia existe um fator na rodovia, para a viagem rodoviária, que está implicando muito nessa questão, tanto de custo como de perda de tempo, que são os bloqueios das rodovias. Então, aquela pessoa que procurar planejar sua viagem para um destino, principalmente aqui no Nordeste, para qualquer parte do Nordeste, seria bom ele entrar em contato com os órgãos de segurança, entendeu? O DENIT, a NTT, a Polícia Rodoviária Federal, a própria PM, para ele procurar saber se está havendo algum protesto, algum fechamento de pista. Porque esses fechamentos de pista têm sido, nos últimos 10 anos, o grande problema das pessoas que viajam via rodoviária, né? Porque tem local que a rodovia é fechada às 6 horas da manhã e ela só é reaberta depois do meio-dia. Isso é muito complicado. Então, você que está com sua família ali, criança, né? As mulheres que saiu de casa naquela alegria de chegar na praia, chegar na casa dos parentes, e de repente se vê todo mundo dentro de um carro, né? 3, 4 horas, sem estar ali preparado para isso, né? Porque você vai se alimentar no restaurante, você vai usar banheiro no restaurante.
E você no seu carro não tem nada disso. Então isso aí tem implicado demais nessa questão do planejamento. Seria bom as pessoas que pretendem fazer esse tipo de viagem procurar os órgãos de segurança para pedir a informação a respeito, né, se já está inteirado mais ou menos. Se vai haver fechamento, se está havendo fechamento da rodovia. Porque, inclusive, ele sabendo disso antes, ele vai ter a opção de desvio. Né? Ele tem como desviar daquele protesto. Porque chega em um dado momento, a gente vê muito isso na BR-101, né? Exatamente. A BR-232 aqui, o pessoal faz os protestos. Em alguns trechos dá para você ter um desvio, mas chega em um dado momento que você só vai poder seguir mesmo se o protesto acabar. Se você souber antecipadamente desse desvio, você daqui para João Pessoa, você tem 4 opções de rodovia entre estadual, federal e até estradas vicinais, né, de usina, essas coisas. É 4 opções. Então, poucas pessoas sabem disso, só sabem pela BR, entendeu? Mas você pode ir para João Pessoa até para o Caruaru, né? Você pode ir para o Carpina, você pode ir para o Timbaúba, você pode ir para o Goiânia. Então, tudo isso aí são opções que a pessoa deve ter. Olha aí, planejamento faz parte de você conhecer as rotas também, né? Observar as rotas. E uma questão também, até que eu gostaria de falar sobre essa antecedência. Muitas vezes a gente faz uma viagem, a gente quer ir para o casamento de um parente, alguma coisa. É bom que não seja no mesmo dia, né? A gente planeja um pouco antes, porque qualquer problema a gente perde a festa no meio da estrada. Já pensou? É muito complicado isso, né? Então vamos para a próxima tela, gente. Sempre saia para uma viagem com seu orçamento organizado. Sobre isso aí a gente já frisou também, né, que é importante a gente ter, inclusive, essa separação. Agora, vamos dizer que a gente tenha feito, doutor, um planejamento para gastar R$3.000. A gente deve levar os 3.000 mesmo, ou a gente deve levar uma gordurinha para queimar, vamos dizer assim? É sempre importante você levar uma reserva, né? 3.000 é aquele limite que você estabeleceu. Mas, claro, a gente sabe que sempre aparecem um passeio extra, sempre aparece uma lembrancinha que está fora do orçamento. Então, você tem que ter uma reserva separado para essas viagens, né? É sempre importante você ter essas reservas. A gente fala de reserva para dinheiro, muitas vezes a gente não para pensar. No carro a gente leva um step, que é um pneu reserva, né? Para caso haja algum problema. Por que também não levar um dinheirinho reserva aí? Eu sei que nessa crise a gente falar de dinheiro reserva é complicado, né? Mas se você se planejar antecipadamente, você vai conseguir fazer. Necessariamente você não precisa levar em espécie, né? Você pode fazer o seu planejamento até mesmo com cartão de crédito, do tipo, eu sei qual é o meu limite do cartão de crédito e eu sei o quanto eu posso extrapolar, digamos assim. Então eu tenho uma reserva que eu separei. Por exemplo, eu posso fazer uma reserva, deixar um dinheiro aplicado e utilizar o meu cartão de crédito para pagar as despesas de viagem, e quando eu receber a fatura do cartão, eu baixo lá da minha aplicação, pago, quito. Importante, eu não vou parcelar o cartão de crédito. A minha viagem, né? Eu não vou parcelar, eu vou pagar integralmente para evitar aquele débito no restante do ano, né? Até porque as férias, um mês em que a gente recebe um valor maior, mas no mês seguinte, né, a gente vai esperar um pouquinho para receber o salário, então não pode se complicar, principalmente no cartão de crédito. Vamos para a próxima dica que a produção separou aqui para nossos comentaristas. Nem pense em pegar estrada se você estiver com sono ou cansaço. Isso aí é um problemão, né, doutor Vitor? Você pensa que está 100%, enfrenta a rodovia aí com aquela maneira de você dirigir em linha reta, sem precisar ter os problemas que você tem na cidade. Olha, buzina. Então, aquilo ali vai, se você não estiver bem descansado, se você não estiver com a sua mente bem focada na viagem, você pode dormir até de olhos abertos, né? Se a gente parar para perceber, vai terminar reverberando na questão de que tem que haver um planejamento antecipado. Você não pode sair muito em cima da hora. Se você sair em cima da hora, você vai ter que dirigir muito tempo para você chegar no horário que você quer, no dia que você quer. Isso aí vai te atrapalhar a descansar e pode acontecer esse problema, né? Vamos para mais uma dica. Quando você viaja para um determinado local, é crucial que você conheça seu destino.
aquela questão que o senhor falou, de você saber, inclusive, desvios para caso de protestos e tudo mais, e até o fato de você não conhecer muito bem o caminho pode terminar causando acidentes, né? Isso aí nós chamamos, Guilherme, de plano B. Se você vai daqui para Natal, hoje em dia com a facilidade da internet, do GPS, não custa você abrir a tela do seu próprio smartphone, do seu iPhone, do seu notebook, e você vê Recife, Natal, né? Recife, João Pessoa, Recife, Fortaleza, e ali você olha já a estrada, o percurso, né? Não é obrigado você conhecer, porque se você está indo para conhecer, né, não quer dizer que você já conheça aquele destino. Mas você deve pesquisar, procurar saber, liga para os órgãos de trânsito, olha, daqui para Natal como é que está, tem alguma obra, tem algum impedimento, algum desvio, tem a previsão de algum fechamento de pista, todas essas coisas aí facilita, né, que ele faça uma viagem mais segura e justamente evita o acidente. E a gente tem até uma ferramenta muito importante. É claro que você não vai entrar no Google, né, para fazer o percurso todo de maneira virtual, né? Mas o Google Street View, né? Você pode se deslocar de uma forma virtual, você observar a rua, por exemplo, você quer conhecer um restaurante no local onde você viajou, você pode observar a rua onde fica, você coloca o endereço lá no Google e aí você pode se sentir mesmo no local. Até essa avaliação é importante para a gente saber mais ou menos aonde é que a gente vai estar, onde a gente vai se situar nesse local, né, doutor? Perfeito. As ferramentas que você tem hoje no mundo virtual, os aplicativos, o Google Maps mesmo, é fantástico, né? Uhum. Como eu falei, eu tenho viajado muito e tem algumas cidades que eu não conheço para atender alguns clientes e eu termino colocando no Google Maps e eu boto da minha casa para o endereço do cliente e eu vou conversando com o Google Maps até lá, né? E vai sempre falando, Ela né? vai sempre falando, siga para cá, siga para lá. Uhum. É engraçado que eu viajei uma vez com meu sogro e eles, essa mocinha sabe para onde ela está indo? Ele sabe, a gente vai bater lá, não se preocupe. Então contar com a tecnologia é bom, né? Para que a gente contar com a tecnologia é excelente. Com todo o cuidado, obviamente, né? Também para a gente não prestar atenção aqui e deixar o caminho, né, sem atenção nenhuma. Vamos para a próxima tela, gente? Organize o que você irá visitar em cada dia e já coloque a localização exata desse local na sua agenda. Ou na sua agenda, ou aqui, no seu smartphone, no seu tablet, como a gente falava, né? Perfeito. É importante você ter definido esse local e estar agendado. Como eu falei, o Google Maps, ele dá esse destino para você. E é até interessante você fazer essa pesquisa com antecedência e deixar isso gravado no seu smartphone. Então, às vezes você chega numa área que não tem sinal. Então, se você tem ele gravado, você consegue chegar no seu destino, mesmo que você não tenha conhecimento pleno sobre aquele acesso. Então, você já tem aí algumas alternativas, né? Até para a questão do carro também, para você saber o quanto você vai percorrer, quanto você vai andar, o quanto você vai exigir do seu veículo, é importante você saber a cada dia aonde você vai e o quanto que você vai circular, né, doutor? Exatamente. Esse planejamento aí ele tem que ser total, né? Ele tem que ver todos esses detalhes para, inclusive, economizar, né? Exatamente. Economizar, né? Porque ele pode aparecer gordura, mas também pode sobrar uma coisinha, né? Pode passar uma fomezinha, né? Quem viaja com as crianças não sobra nada, não. É mesmo, né? A criança é complicado. Mas se ele for só ele e a esposa e for aquele que a gente chama assim, unha de vaca, ele pode ainda voltar com um saldo no cartão até bom, né? Com a criança não tem como negociar, né? Com os adultos ainda é mais fácil. Com criança é necessário um pouco mais de empenho, vamos dizer assim, dos pais, né? Vamos para a próxima tela, gente. Conferir agora. Antes de pegar a estrada, faça uma revisão veicular. Sobre isso a gente já falou, né? Sobre essa importância. Não deixe de revisar o seu carro, mesmo que ele esteja mostrando eficiência em ambientes urbanos. É diferente você pegar uma rodovia e uma viagem mais longa, né? Vamos para a próxima tela. Um dos maiores custos de uma viagem é com a hospedagem. É preciso pesquisar com tempo. É mesmo, né? A gente sempre quer ficar hospedado num lugar bacana, aconchegante, bonito. Quem quer ir para o ambiente de praia quer ficar perto da praia. Agora, tudo isso você tem que ser muito bem organizado, tem que pesquisar bem, fazer essa comparação de preços, né? E custo-benefício também, né, doutor? Exato. Logo no início
do programa, teve uma reportagem de uma empresa de turismo, né? E quando você vai buscar uma empresa de turismo, ele já faz essa pesquisa por você. Mas se você mesmo está programando a sua viagem, é importante que você conheça e saiba que existem alguns aplicativos que faz essa pesquisa por você. Então, você consegue verificar dentro de você coloca lá o prazo, o período que você vai estar de início e fim e o local. E ele vai fazer a pesquisa para você e vai dar as melhores opções. Então, muitas vezes você tem no mesmo hotel diferenças de preço, tá? Porque tem algumas plataformas que compram esses pacotes Entendo. e ele vende dentro daquele pacote para quem está pesquisando pela plataforma dele. Por exemplo, você entra num site e pesquisa o valor de um hotel. Talvez entrando em contato diretamente com o hotel você tenha um preço até mais em conta, não é? Às vezes não. Às vezes o hotel ele tem um preço maior. Vou dar 2 exemplos aqui. Sim. Você tem o Decolar.com e o Trivago. Então essas plataformas, no caso virtuais, elas têm acordos com hotéis para que eles deem um determinado desconto. Entendo. Entendeu? Então, é interessante que você faça a pesquisa tanto por uma plataforma quanto por outra, porque às vezes o mesmo hotel tem preços diferentes no mesmo período que em você outras está buscando. plataformas, né? Entendo. E aí a gente pode se enganar achando que pesquisou um determinado hotel, o preço vai ser sempre aquele, né? É bom buscar essa informação em várias ferramentas. Ferramentas. Muito boa essa dica, viu? Vamos para a próxima, gente. Nem sempre podemos tirar férias na época ideal, mas evitar a alta temporada pode fazer uma enorme diferença no orçamento da viagem. Alta temporada é aquele período em que as pessoas estão mais de férias, em que é mais comum as pessoas viajarem, isso encarece o custo da viagem, né? Certamente. É interessante a gente entender o seguinte: as férias que eu quero tirar necessariamente precisa ser em alta estação. Por exemplo, se eu quero esquiar, eu vou buscar os Alpes suíços ou Argentina ou Chile, ou um período que tenha neve. Vai adiantar eu tirar férias no período de baixa temporada, quando não tem neve? Então eu tenho que saber qual o custo-benefício disso. Se eu quero pegar alta estação, trabalhar isso com bastante antecedência. É claro que se eu for buscar uma baixa estação, eu vou pagar bem menos. Então, se eu busco uma praia, por exemplo, no Nordeste, a alta estação e a baixa estação, o clima... É quem define, né? Quem determina. O clima ele vai ser basicamente o mesmo. Né? A gente não tem tanta variação. Então, se eu quero tirar férias em janeiro, procura hotel em janeiro. Estão todos lotados. Mas se eu venho tirar férias aqui no Nordeste, por exemplo, em março ou abril, a procura é menor, o clima não é tão diferente, dá para eu pegar uma praia, dá para eu fazer um passeio, pagando bem menos. É importante a gente avaliar tudo isso. Tem mais dicas que os nossos especialistas vão passar, mas é daqui a pouquinho, tá? Depois do intervalo, não sai daí que já já a gente volta. Estamos de volta com o assunto do dia. Hoje os cinegrafistas que estão nos ajudando aqui no estúdio, fazendo as imagens chegar até a sua casa, são Edmilson Freitas, Josival Gomes e Anastácio Bellarmino. O Edmilson Freitas, que geralmente é acostumado aqui a ser chamado de soldado, carinhosamente, né? Porque o trabalho dele é bem feito até na guerra, não é isso? Vamos lá, gente, vamos para mais uma tela aqui. Nós estamos falando hoje sobre dicas para você viajar com tranquilidade, como planejar a sua viagem, e nossos especialistas estão nos ajudando aqui. A produção já traz mais uma tela aqui para eles comentarem a dica. Vai viajar de carro?
a dica é programar algumas paradas para comer e descansar. A gente falou sobre essa questão do descanso, o senhor citou até inclusive parar em restaurantes, parar em locais tranquilos, em que principalmente quem está com criança possa estar, mas essa questão da alimentação também é algo que interfere, a pessoa dirigir com fome, isso aí vai pelo menos estressar o motorista, vai, né? A alimentação influi muito, Guilherme, quem está dirigindo, né? Porque ele tem que ter uma alimentação muito assim, que não pode ser rica em muita gordura, essas coisas, né? Porque tudo isso aí vai fazer com que altere um pouco, né, o seu metabolismo. E ele tenha que parar várias vezes fora da programação, na beira da pista. Mais uma parada, né? Vai se arriscar. E pode também vir aquela questão do cansaço. Né? Você para numa churrascaria daquela, se enche de carne, mais do que o normal, e você já sai dali cansado, fadigado, né? Porque a pessoa que termina de comer, feito a gente vê certas pessoas comendo, não tem condições de dirigir, tem que descansar um pouco. Então, como ele não pode descansar, porque a viagem está programada para seguir, então ele vai dirigir inadequadamente com o corpo dele totalmente, entendeu, pedindo descanso e ele insistindo em dirigir. O que vai terminar resultando naquilo que a gente já sabe, né? Alguma coisa que não é muito boa. Uma comida leve, uma comida que tem vai, que obviamente, ser ser leve, nutritiva, né? Ou comedida, né? Não se encher de gordura, de comidas inadequadas para quem está trabalhando, dirigindo. Para no restaurante, dá uma descansada, mas aí você come de leve. Não peça uma feijoada, porque senão vai ser problema, né? É complicado, né? E também não deve comer só isopor e algodão. Pode comer também uma coisinha. Não vai passar fome também, né? Vamos para a próxima tela, produção? Existem alguns aplicativos que prometem ajudar você a economizar com os custos da viagem. O senhor conhece aplicativos assim que vão auxiliar nesse sentido, de ajudar até a planejar os gastos? Nós falamos aqui do Google Maps, que ele tem como fazer uma programação, ou seja, como você definir a distância e você fazer os cálculos de quanto você gastaria de combustíveis. Eu sei que existem alguns aplicativos que falam especificamente sobre esses custos com viagem. Agora, eu particularmente não os conheço, tá? Mas eu sei que existem. Aí você pode dar uma pesquisada no Google, né? Vai lá no Google, pesquisa aplicativos para que você possa planejar uma viagem de maneira a custar menos, a você conseguir economizar nessa viagem, e aí você vai ter acesso a várias ferramentas, e aí você busca aquela que tenha mais o seu perfil para que você possa estar utilizando. E como a gente sempre fala, né, doutor? A gente quer aplicativos, a gente quer tecnologia, a gente quer poder ter interatividade. Agora, a gente não pode estar no celular e na direção, né? Verdade. Esses aplicativos aí, ele deve existir, porque hoje tem aplicativo para tudo, né? Para tudo, né? Agora, como ele falou, eu também desconheço. Mas nós temos os sites, né, da Embratur, da Impetur, da Sedu, né, da NTT, do DENIT, da PRF, todos esses sites, eles trazem informação preciosa, e como também as dicas para a viagem, como reduzir custos, como ter cuidado com segurança, como ter cuidado com a família, com o veículo, todas essas informações. E também as viagens aéreas, né, o site da Infraero, das companhias aéreas, também traz todas essas informações. Os órgãos por falta de informação, se houver interesse dele, ele não vai deixar de tomar conhecimento desses problemas, não. O importante é pesquisar e buscar informação. A gente está falando de planejamento, né? Planejamento sem a busca de informação não existe. Vamos agora para mais uma tela. Não deixe para entrar em contato com um hotel ou comprar suas passagens uma semana antes de viajar. Tem que ser feito isso com muita antecedência, né? Muita antecedência. Até porque você até consegue, muitas vezes, fazer essa reserva, só que o preço é um pouco mais alto, né? Não só para passagens aéreas é um caso típico, né? Tenta pegar um voo amanhã para qualquer parte do país. Você vai pagar, você vai conseguir até o voo, mas o que você vai pagar é coisa absurda, né? Você vai pagar preço cheio. Se você compra com 3 meses de antecedência, você vai conseguir passar um valor muito mais baixo e
você vai viajar do mesmo jeito, né? Agora, você tem que trabalhar com antecedência, sempre com antecedência. Tanto viagens, tanto passagens como a própria hospedagem. E aí, nesse caso, obviamente, com o devido planejamento e organização, a pessoa pode, inclusive, parcelar o pagamento dessa viagem e viajar, dependendo de quanto seja esse parcelamento, ela pode viajar até já tendo pago. Isso aí é um peso que a pessoa tira das costas, né? Perfeito. Já tendo pago a passagem aérea e alguns custos. Eu tive um amigo que ele passou muito tempo trabalhando fora do estado. A família não pôde acompanhá-lo, mas ele tinha todo o período em que ele ia voltar para casa para ficar com a família. Então, normalmente ele passava de 15 em 15 dias ele voltava. Então, ele já tinha as viagens dele programadas e compradas com muita antecedência. Tinha viagem que ele tinha comprado já com 6 meses de antecedência. Então, muitas vezes ele já havia pago aquela passagem e só estava agora cumprindo tabela, digamos assim, só viajando agora, né? Voltando para visitar a família e depois retornando para o trabalho. Então, essa antecipação também, nesse sentido, é bom para você economizar. Vamos para mais uma dica que a produção separou. Se você for pegar a estrada, tenha em mãos o número da sua seguradora e tenha sempre no veículo um celular carregado. É importante, né, que a seguradora você tenha uma forma fácil de contato com ela, porque é claro que sempre que você precisa da seguradora é um momento que você vai ter alguma dor de cabeça, ou já teve, né, e aí você vai querer resolver. Mas você precisa que esse contato seja feito de forma fácil. E aí um celular carregado e o número, é claro, dessa seguradora tem que estar em mãos e de fácil acesso. Guilherme, a seguradora, quando nós contratamos o seguro, eles fornecem para a gente, além do contrato e todas as instruções do que nós temos direito, também um cartão, né, com os números dos telefones de emergência, os telefones que o adquirente do seguro pode ligar para que tenha o apoio que ele precisa. E também salientando, né, que quando a gente faz um seguro, a gente não só tem a cobertura de acidente, né? Nós temos uma gama de cobertura. Então, se seu carro quebrar na margem da rodovia, você estaciona no local seguro e liga para a sua seguradora. Então, ela dá o prazo, com pouco tempo chega ali um guincho, chega um motoboy, para dar aquela assistência que você precisa. Para mais uma dica aqui, gente, que a nossa produção separou, pesquise e cote todas as opções. A gente falou sobre isso, doutor, não é? E como a gente citou sobre seguradora agora, eu acho que era importante a gente falar nesse contexto, né? Você vai sair para uma viagem rodoviária, você vai dirigindo seu veículo, não é bom que ele esteja sem o seguro, porque você vai ficar desacobertado. Agora, existem os planos. Tem planos que são um pouco mais caros, mas tem uma cobertura maior, e tem planos que são mais baratos, mas também não tem uma cobertura tão grande. É bom avaliar bem esse custo-benefício aí para que a pessoa não se complique, né? Quando a gente fala de seguro, como o doutor Vitor falou, você tem que pesquisar quais são as melhores opções. Se eu vou trafegar apenas em zona urbana, não tem por que eu estar contratando um seguro que vai me dar um reboque para 500 quilômetros. Então eu tenho que fazer eu tenho que fazer a compensação, eu tenho que verificar isso. Agora, se eu viajo constantemente, eu não sei se as seguradoras dão a opção de, quando eu estiver em viagem, eu acrescentar um valor adicional no seguro para mudar o plano. Eu não tenho conhecimento disso. Eu acredito que não pode. Então, você teria que pesquisar essas situações. Qual aquele plano que melhor te atende? 90% do período você está em zona urbana, então necessariamente não precisaria desse reboque com 500 quilômetros. Sei lá, na hora H, onde 300 quilômetros te atende. Né? Sim. Então, tem apenas que ver isso. Né? Apesar que hoje a distância entre as cidades, elas não são tão longas. Né? Então, se você tem um seguro que te atende nacionalmente, com certeza ele vai te mandar um reboque
de uma distância, sei lá, de 100, 200 quilômetros. Eu acho que isso daí já seria suficiente se você souber aonde, nesse período de viagem, onde você teria cobertura do teu seguro, né? Você teria que conhecer qual seria essa cobertura. Olha, complementando, Guilherme, pois não, perfeito. Por favor, o que o Felipe falou, nós temos hoje também, porque o seguro rodoviário de danos pessoais, materiais e assistência, ele é anual. Ele é anual. Você não pode contratar seguro para veículo, para uma viagem. Não existe ainda essa opção. Agora, para viagens aéreas, para viagem para o exterior, você contrata o seguro só para aquela viagem. Mas é um seguro de saúde, que é extremamente importante você fazendo uma viagem para fora do país, você contratar esse seguro, tá? É uma garantia que você tem de uma fatalidade, contra uma fatalidade, né? Imagina você passar mal e a gente sabe que o seguro, a saúde lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, nós não temos, eles lá não têm um plano do SUS, né? Lá o seguro é caro e você pode ter alguma complicação se não tiver esse seguro, né? Por isso que é bom a gente pesquisar, se inteirar sobre todas as opções, não apenas no contexto do seguro, né, que a gente frisou especificamente nele agora, mas durante o programa a gente falou sobre pesquisa, sobre avaliação em vários sentidos. Traz mais uma tela, produção, para a gente comentar. Organize as malas. O excesso de bagagem em um veículo pode comprometer a segurança da viagem e o desempenho do carro. Até isso, né? E vamos citar as mulheres aí também, que levam muita coisa, né, geralmente. Os homens também, mas as mulheres, elas têm mais esse costume, né? Levar muita coisa, talvez até coisa que seja desnecessária. Isso aí vai gerar um peso no carro, vai dar problema também. Pode sim, Guilherme. O excesso de peso no veículo, ele compromete a segurança. Então, mesmo sendo um veículo passeio, um SUV, um sedã, um hatch, todo ele tem sua capacidade de peso. É claro que aquela bagagem normal que a gente coloca para fazer uma viagem de férias, aquilo ali está dentro do normal, né? Mas se você começar, não, leva a churrasqueira, não, bota a rede, e termina chegando a um ponto que tem dificuldade até de acomodar os passageiros. E um ponto muito importante, que é um pouco desconhecido pela maioria, é que não pode ir nenhuma bagagem no interior do veículo. No interior é reservado aos passageiros. Isso aí num acidente gera... Inclusive aqueles que ficam ali atrás, em cima daquela tampa da mala, totalmente proibido pelo CTB, é passível de multa e retenção para regularização. Toda bagagem deve ser acomodada no porta-malas. E a pessoa tem que ter um cuidado quando for planejar o que vai levar para uma viagem, porque você termina adquirindo coisas quando você vai voltar. Então você pode estar com tudo certinho guardado, mas você tem que ter um espaço também, pensando nisso, para a sua volta. Você vai comprar um bem, você vai comprar alguma coisa lá onde você está, né? Porque, veja bem, aquela bagagem que você acomoda ali atrás, ela compromete a sua visibilidade do retrovisor interno. Você olha e só vê bagagem lá. Você não vê a pista, você não vê quem vem atrás, né? Compromete. E também desequilibra o carro. Para você ter uma ideia, até o celular que a gente coloca aqui no banco dianteiro é proibido. Qualquer pacote de supermercado você comprou ali, botou no interior do veículo, é proibido. Porque essa bagagem, no caso de uma capotagem, no caso de uma batida, de um choque com um objeto fixo, toda essa bagagem vai se deslocar, né, do local que está mal acomodada e ilegalmente acomodada e vai atingir os passageiros. Quem está no banco traseiro, o próprio motorista, o carona que está no banco do carona. Então, toda essa questão aí tem que ter também um pouco de conhecimento para que não vá ter problema com a fiscalização, né? Porque na viagem você está passivo de problema com o veículo, com a saúde, como você falou, com a fiscalização. Exatamente. São muitas questões. E afora a problemática normal do trânsito. Que o trânsito no Brasil é uma guerra, tá certo?
Você pode andar toda a Síria e não ser ferido, que está em guerra atualmente, tragédia completa. Mas para você sair daqui para o sul do país de carro, você está arriscado, segundo as estatísticas, a ser um número naquela estatística. Porque são 60 mil pessoas mortas por ano em acidente de trânsito. E as próprias rodovias, se tratando dessa questão estamos falando de ser guerra, né? As próprias rodovias nossas, BR-101 mesmo, ela parece que foi bombardeada, viu? Porque o que tem de buraco ali não é brincadeira, né? Vamos para mais uma tela, gente, aqui? Isso aí, né? A própria rodovia e as outras condições, né, que deviam dar segurança também contribuem, né, para essa insegurança no trânsito e esse número de acidentes. Vamos para a nossa última tela, produção? Cuidado na hora de comprar as lembrancinhas. Essa questão que a gente falava, né? Você vai trazer muito mais coisas do que você levou. Isso se você, obviamente, se planejar e tal. E é um cuidado que se deve ter, inclusive, na hora de organizar as coisas no carro. Mas, financeiramente falando, também para não extrapolar, né? Certamente. É você saber quem são as pessoas que vão ser beneficiadas com essas lembrancinhas, né? Sempre tem aquela pessoa mais chegada que vocês, poxa, cheguei a tal canto e lembrei de você, achei a tua cara e trouxe essa lembrancinha. É claro que se você vai passar por várias lojinhas, você não vai lembrar daquela pessoa de novo, né? Uhum. Lembra apenas uma vez, não precisa comprar várias lembrancinhas para a mesma pessoa. Então, se comprou um chaveiro, comprou um boné, ou comprou um chaveiro ou um boné, não precisa comprar um chaveiro, boné e uma camisa, né? Então, fardamento completo. Fardamento completo, né? Então, se você não se programar, essas lembrancinhas aí te levam um bom capital aí que você vai... E por mais que sejam baratas, se você termina comprando muitas, vai dar um valor agregado aí alto, né? Exatamente. Olha, gente, vamos para mais um intervalo aqui no Assunto do Dia. Depois a gente volta conversando mais com nossos convidados. Estamos de volta com o Assunto do Dia e o cinegrafista Antônio Lima está integrando a nossa equipe aqui, que está fazendo esse programa chegar até você, tá bom? A gente deixou de citar ele, né, no bloco anterior, tá contente demais aqui em estar trabalhando com a gente e é um rapaz muito querido por todos nós aqui. Aliás, todo mundo que está trabalhando aqui nos bastidores, não apenas a gente que está no vídeo, somos responsáveis por trazer o assunto do dia até você. A gente agradece a esses profissionais. Olha, gente, nós falamos aqui bastante sobre preparação para viagens, planejamento, sobre os perigos das rodovias, sobre muita coisa. Mas quando a gente fala de viagem, a gente não pode se prender apenas ao âmbito nacional. Afinal, muitas pessoas, assim como eu, têm o interesse de viajar para conhecer o exterior, né, para viajar para outros países. A gente vai falar sobre isso agora um pouco nesse bloco, porque não é uma coisa tão inalcançável assim, né? Porque muita gente pensa que é um sonho inatingível, mas se você se planejar, dá, não é isso? Perfeitamente. Uma coisa que a gente costuma dizer é o seguinte, você colocou muito bem agora, uma viagem para o exterior é um sonho, como é que eu transformo esse sonho em realidade? Eu vou conseguir transformar esse sonho em realidade a partir do momento em que eu coloque ele no papel. Que eu consiga trazer para o papel tudo o que eu quero. Então, por exemplo, eu quero fazer uma viagem para a Grécia. Para fazer uma viagem para a Grécia, a primeira coisa que eu preciso buscar o meu passaporte. Exatamente. Tá? Eu não posso sair do país sem ter um documento que seja aceito no exterior. Então, eu preciso buscar o meu passaporte. Não é? Eu preciso buscar um hotel, eu preciso saber quais são os hotéis que estão à minha disposição. Eu preciso saber quais seriam as empresas de transporte aéreo, ou se eu vou fazer uma viagem para o mar, vou levar a esposa
para um passeio romântico, fazer uma viagem durante todo o Mediterrâneo. Olha, chegar na Europa ou chegar na Grécia pelo Mediterrâneo, coisa bonita, navio bonito, oponente. Então, tudo isso tem que fazer parte do seu planejamento. Tá? Então, tem muitas coisas que eu consigo transformar de sonho em realidade, única e exclusivamente com planejamento. E é claro, sabendo sempre que isso tem um custo e quanto mais cedo eu me programar, mais barato vai ser essa viagem, né? Até mesmo para separar uma verba para você estar fazendo um passeio extra que você não conseguiu dentro do seu planejamento, sair um pouquinho e você vai ou esticar um período mais. Ficou gostoso lá na Grécia, a esposa merece um descanso maior e você tem as condições de proporcionar. Então, com certeza, a gente tem que fazer esse planejamento pensando dessa forma. Primeira coisa, tirar o passaporte. O que eu preciso fazer hoje para eu ter meu passaporte em mãos? Para você ter o seu passaporte em mãos, você precisa buscar a Polícia Federal, munido de identidade, CPF, uma foto, se não me engano, são 3x4, foto 3x4, e o comprovante de residência, título de eleitor com a última votação, né? Lembre-se que se você não votou, você não tem o comprovante, você vai precisar justificar o seu não comparecimento para que você possa tirar o seu passaporte. Paga uma taxa também? Paga uma taxa, existe uma taxa. Essa taxa hoje está em torno de 260, 270 reais, algo em torno disso. Então você que está se planejando aí, você já pode inclusive procura na internet, né? O site da Polícia Federal pode ter mais informações sobre isso. O primeiro passo é ter o seu passaporte. Então, para você começar a sonhar com isso e viajar para o exterior sem seu passaporte não vai dar, então corre atrás do primeiro passo, né? E principalmente porque o passaporte ele tem um tempo para emissão, né? Você não consegue pegar ele de imediato, rápido, né? não é entrega imediata. E recentemente nós tivemos problema com a emissão do passaporte e teve uma demora em torno de 30 dias para você conseguir. Normalmente é rápido, normalmente é em torno de entre 7 e 15 dias você consegue tirar seu passaporte, não é tão complicado, mas não é de imediato. Quem tirou o passaporte, e a gente conversava aqui, foi o Dr. Vitor, né, que viajou ano passado, o senhor esteve no México, né, já fez uma viagem para o exterior. Queria que o senhor, tanto que comentasse aqui como o senhor queria comentar, e falasse um pouquinho para a gente dessa experiência de viajar para o exterior. Guilherme, só complementando aqui o que o Felipe falou sobre o passaporte, todo esse procedimento, toda essa documentação, tudo isso deve ser agendado no site da PF, inicialmente. Quando você for para a PF, no aeroporto, você já deve levar aquele... Você imprimiu, aí lá já estão esperando você, está agendado o dia, a hora, tudinho. O processo começa pela internet, não adianta ir lá avulso, né? Você abre o site e faz ali, passaporte, agenda. Você faz todos os dados que ele está pedindo, todos os documentos, coloca número, coloca tudo, e leva os documentos para lá ser comprovado. Inclusive, essa questão da eleição que ele falou aí é o que mais causa problema lá, porque o pessoal leva o título, mas eles querem a certidão que está votou. no serviço eleitoral. Né? Mas tem uma lan house na frente que já é cliente, que já fornece. O pessoal já conhece. E também lá na própria Polícia Federal, às vezes ele disponibiliza um computador que tem lá para os clientes e as pessoas tiram ali também. Uma coisa que é interessante também, antes do Vitor falar, é quando você faz essa programação, eu fugi agora, bem? Você vai no site, faz a programação, que para tirar o passaporte, não são todas as capitais que têm a emissão do passaporte. Aqui no Nordeste, acho que é Recife e Fortaleza, né? A emissão do passaporte, eu acho que não são... Onde tiver a superintendência da Polícia Federal, superintendência, né? O que você está confundindo é com o visto. Isso mesmo. O visto americano é que no Nordeste o visto americano só tem Recife. aqui em Recife, é isso mesmo, perfeito.
A pergunta que você me fez... Sobre o México. Realmente, eu viajei para o México, mas já foi a terceira viagem. Eu viajei primeiro para a Europa, em 2011, onde ele falou, Portugal. Né? Fiz base lá em Porto, que eu tenho parentes lá e amigos. E de lá eu viajei para 6 países da Europa de carro. Entendeu? Coisa muito legal, muito inesquecível. Mas os cuidados que a gente deve ter, primeiro você tem que ver se o país que você vai precisa do visto. O visto é a autorização daquele país para você, para lhe receber. Entendeu? Quer dizer, o México, Portugal, como tem um intercâmbio com o Brasil, não precisa desse visto. Mas você for para outros países, Estados Unidos, e alguns outros países, Canadá, Inglaterra, precisa de alguma coisa. O visto americano é muito rigoroso. Você tem que partir muito cedo para tirar, para justificar o que você vai fazer, principalmente o jovem, né, que a maioria quer ficar lá. Então, eles são muito rigorosos com isso. Feito isso aí, você está pronto para viajar. E você tem que ter muito cuidado, Guilherme, com o que você vai levar. Porque, primeiro, tem uma triagem aqui no aeroporto, mas aqui segue a lei brasileira. Quando você chegar no México, a sua bagagem vai passar por um raio-x muito rigoroso, que ele detecta não só droga, como também qualquer outra coisa que aquele país não admite que você leve, inclusive determinado tipo de alimentação. Entendeu? Carne, essas coisas perecíveis, nada disso entra. E não é só no México, não. Parece que é em todos os países. Você deve pesquisar até sobre isso, né? Sobre isso. Você tem que ver os países lá. Quando você compra a passagem, o próprio site dessa empresa que você está indo para tal lugar, ele diz o que é que você pode levar e o que não pode. É muito importante isso. Aí a gente, quando tem um parente lá, a gente sempre quer levar, né? Aquela coisa que o parente está com saudade, traz isso, traz aquilo. Então a gente fica arriscando e termina perdendo alguma coisa. Porque chega no aeroporto, não tem jeito. Ele abre sua mala, tira tudo que não é proibido, você perde tudo e não reclame, não, nem crie problema que você vai para a imigração e está sujeito a retornar. É muito rigoroso essa questão. E fora isso, o restante se você não tem parente lá e você vai somente como turista mesmo, assim como você está pretendendo, tem que ter aqueles cuidados, né? No hotel tem muitas dicas, você procura saber, né? Se para onde você vai é seguro, se aquele passeio que estão lhe oferecendo realmente ele vai se concretizar, entendeu? Porque as pessoas oferecem muito passeio na rua. Você, quando sai do hotel, tem 3, 4 pessoas, olha, está aqui um cartãozinho, você quer ir para isso, quer aquilo. Muitos realmente são verdade, mas alguns tem gente esperta em todo lugar, não é só no Brasil, não. Então você tem muito cuidado. E o próprio hotel, no balcão da recepção, ele tem aquela oferta, né, de passeios para você fazer. É muito mais seguro, entendeu? Agora, no México, um dos passeios mais importantes, mais bonitos e melhor que eu fiz foi fornecido também por uma pessoa na rua. E meu filho comprou, eu fui contra, rapaz, esse rapaz, você... Não, pai... E eu não me conformei, saí, tinha um quiosque do governo, eu fui nesse quiosque, eu perguntei, tudo, insisti, eu falei, não, ali pode comprar, que entendeu? Foi na rua assim, o camarada oferecendo. Foi para onde passei? Porque o assédio é muito grande, entendeu? Principalmente, Guilherme, nesses países que a nossa moeda tem um certo valor, como no México, na Argentina, entendeu? Então, mas nos Estados Unidos você não vê muito isso, não. Desculpa a curiosidade, mas foi para onde o passeio? Foi para onde o passeio? Eu fui a primeira vez para Porto, de Porto eu fui via rodoviária para a França. Primeiro passei na Espanha, né? Depois vem a França, depois fui na Bélgica e fui para a Alemanha, uma parte da Alemanha, não cheguei a rodar tudo não. E depois, agora, como meu filho trabalha no exterior, então eu fui visitar ele, passei 45 dias no México. Só que de lá eu fui para Miami e fui para... Quer dizer, o destino era Cancún, eu fui para a Cidade do México. Passei 5 dias lá com ele, depois voltei para Cancún. De Cancún a gente foi para Miami. De Miami retornamos ao Brasil. Doutor Felipe, tem alguns endereços, vamos dizer assim, que todo mundo quer ir. Paris, por exemplo, né, é um grande sonho de muitas pessoas. Eu, por exemplo, estou querendo ir para Paris igual no ano passado, né? Só entenda uma frase, né? Eu digo igual no ano passado, não é que no ano passado eu fui, é que no ano passado eu também queria ir, tá? Esse ano eu estou querendo de novo.
Continua sendo um sonho, né? Vai continuar sendo sonho. Precisa botar no papel, né? Mas a gente pode... Que locais estão mais propícios para a gente ir? São mais baratos? Isso muda um pouco de tempos em tempos? É bom a gente prestar atenção nisso? Muda. Quando a gente fala, por exemplo, você falou Paris. Se você vai a Paris, o custo é um. Mas se você vai ao redor de Paris, tem várias cidades que estão no entorno de Paris que são mais baratas. Tá? E que você consegue visitar muito mais. Tem hotéis no entorno de Paris que são bem mais baratos e você vai conseguir fazer a sua visita lá à Torre Eiffel. Com certeza terá uma selfie lá com a patroa e tudo mais, não é? Muito bom. Então, Muito bom. Tem muito do destino. Se você vai, por exemplo, eu tenho alguns amigos que foram passar um período nos Estados Unidos e eles não ficaram nas grandes capitais, eles foram para o interior. No interior eles conseguiram andar, passaram um período, eles foram lá a estudo, né? Foram estudar e eles viviam em cidades fora das grandes capitais, onde o custo de vida é bem mais barato. Então, você tem opções. Tanto é a mesma coisa, você hoje vai para o Rio de Janeiro. Você tem um custo de ir para o Rio de Janeiro. O custo do Rio de Janeiro ele é alto. Mas se você for a Petrópolis, que é uma cidade bem próxima, o custo é bem menor. E aí você pode pegar um passeio para conhecer o Cristo Redentor, Pão de Açúcar. Entendi. Outro cuidado muito importante que você deve ter é com a questão da vacinação. Tem países que exigem febre amarela, tem outro que não. Você vê, você saindo daqui para o México não exige para você entrar no país a vacinação de febre amarela, mas o Panamá exige. Se você for parar no Panamá, imediatamente for fazer a conexão com o voo para o México, não tem problema. Agora, mas se você for fazer a escala e pernoitar no Panamá, você não fica sem a vacinação. Você vai ter que ou retornar ou ficar no aeroporto, lá na sala de embarque, esperando outro dia para pegar a sua escala. Entendeu? Tem esses detalhes que a gente também tem que se inteirar. Agora, essa parte aí, sabe, Guilherme, a empresa aérea, ela informa. Né? Ela informa, o site está tudo hoje esclarecido. Então, você tem essa informação. Agora, é bom procurar saber, que é para não voltar, né? Porque a Rússia é muito rigorosa nesse sentido. Muito rigorosa. Você tem que estar com o cartão de vacina totalmente todo acobertado, porque senão você volta. E volta imediatamente, no próximo voo. Não tem esse negócio, não, vai para lá, conheça São Petersburgo e volta para... Não, é na hora, volta também. E a questão também, né, de você está constando em algum órgão de segurança, entendeu? Como procurado, como alguma coisa, cumpriu sentença judicial, essas coisas todas, você geralmente é afastado e vai para uma sala de uma entrevista, né? Para saber se aquilo está resolvido, se a pessoa está nessa situação, é bom levar a certidão, entendeu? Do governo brasileiro, que você aquilo ali já foi cumprido. Já pagou o que devia, né? Porque está tudo lá, né? Hoje em dia é tudo interligado. Quando ele bota seu passaporte naquela coisa ali, que sendo aquela luz vermelha, ali seu histórico já apareceu todo na tela na migração. Aí já sabe onde você trabalha, se você teve conjuntivite lá na sua empresa, sabe de tudo. Então ali ele ou libera você ou afasta você para ir para outra sala. É bom ter cuidado também com essas coisas. Olha, gente, por falar em ter cuidado, né? O programa, inclusive, já está quase encerrando, mas a gente tem que falar sobre essa questão. Estamos falando sobre viagens, falamos sobre rodovia. E dados da OMS dão conta de que o Brasil apresenta uma taxa de 23,4 mortes no trânsito a cada 100 mil habitantes. O que é que isso significa, Guilherme? Significa que o Brasil tem o quarto pior desempenho das Américas no que diz respeito ao número de acidentes com mortes. Só ficamos atrás de Belize, República Dominicana e Venezuela. Isso mostra que nas estradas há muito risco e os motoristas precisam de muita atenção e responsabilidade, isso para que a viagem não termine em tragédia. Acho que a questão mais importante, quando a gente fala sobre essa questão de rodovias, da gente viajar, principalmente para os motoristas, quem vai dirigir, é o cuidado no trânsito. Todas essas orientações que a gente passou, as orientações que a PRF passa, que os órgãos de trânsito passam, são importantes. Em primeiro lugar,
para que a gente preserve a vida, né? Perfeitamente. Isso aí os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, como diz o CTB. Toda pessoa que pensa em enfrentar uma rodovia tem que ter esse cuidado redobrado. Entendeu? Não basta ter cuidado, tem que ter o cuidado redobrado, porque ali um vacilo qualquer, Guilherme, a tragédia está feita. Porque é 7 metros de largura que tem uma rodovia para 2 carros. 2 carros pequenos passam com comodidade, mas uma carreta e um ônibus já não tem essa facilidade. Então, ali, qualquer vacilo, você afastou 50 centímetros, 30 centímetros, você ficou sem o retrovisor, ou ficou sem o braço, porque tem gente que ainda dirige com o braço do lado de fora. E essa problemática toda, né? Tem outra questão também que eu queria alertar os seus espectadores, é a questão do acidente. Você vai dirigindo com sua família aqui e deparou-se com um acidente na rodovia, não tem nada de você parar, ali já está cheio de gente, já tem polícia, já tem perícia, Essa já tem SAMU. é complicada, né? Por que você vai constranger seus filhos, sua esposa com aquela coisa ali que você não devia nem ver? Né? Pessoas ali acidentadas, sangrando. E outra coisa, você para ali, você está arriscado também a sofrer um acidente. Porque vem um veículo atrás que não está contando com a sua parada e termina ali atingindo e você se envolvendo no acidente. Então essa pessoa deve ter esse cuidado, entendeu? Se já está ali tudo atendido, então ele passa devagarzinho, conforme está orientando os agentes de trânsito, vai embora. Se não tiver ninguém lá na hora, ele procure parar, mas que pare com segurança, em local onde ele deixa a família protegida, e vá lá procurar sinalizar para evitar novo acidente, essas coisas todas. E se ele não for um leigo na questão da medicina, não deve mexer em ninguém. É procurar ligar para o telefone 190, 191, 193 e pedir socorro. Entendeu? E se já tiver alguém, ele vai embora e avisa no próximo posto, olha, houve um acidente ali, tem gente... E procura ter atenção para que ele não vire o próximo acidente, né? O animal na pista também é outro fator. Né? Porque a pessoa vê um boi na pista, um cavalo, e começa a buzinar. Como se o boi ou o cavalo... Fosse entender a buzina. Só falta gritar, sai da frente, seu burro. Se tivesse habilitação e soubesse que buzinar, entendeu? Então termina ele batendo, o animal se irrita, parte para cima dele e a gente tem visto aí os acidentes necessários. Então o animal na pista é passar devagar, com cuidado e procurar avisar as autoridades que tem animal na pista. E prestar atenção também no emplacamento, né, e nos sinais de trânsito é muito importante. Eu queria agradecer, doutor Vitor Hugo, por todas as suas orientações e sua participação no programa de hoje. Eu sou quem agradeço, Guilherme. Foi um prazer para mim estar aqui com você, com o doutor Guilherme, com a sua produção. E é muito bom que a gente passe essas orientações para seus espectadores, para que não haja dúvida, né, nessas próximas viagens que eles pretendam fazer e sejam felizes e usufruam, né, desse prazer que é uma viagem que a gente faz para fora do nosso domicílio. E que seja feita com um planejamento antecipado, né, doutor Felipe? Muito obrigado pela sua participação. Perfeito, Guilherme. É sempre um prazer estar aqui com vocês no assunto do dia. E é como você falou, uma viagem bem planejada, ela te dá a diversão que você precisa, você consegue recarregar suas baterias e você consegue passar depois um ano tranquilo, sem se preocupar com as dívidas que você deixou dessa viagem. Então, planejamento é a base de praticamente tudo que a gente tem hoje. Muito obrigado mais uma vez a todos. Eu quero agradecer também a nossa equipe e a você que nos assistiu. O programa de hoje está acabando, mas amanhã tem mais assunto do dia ao vivo às 9h30 da manhã. Muito obrigado e a gente espera por você. Até mais.